E agora, aqui na Rádio Bandeirantes, você vai testemunhar um momento que a gente vai viajar pela história. Eu tenho certeza que é um privilégio para todos nós, para você, nosso ouvinte, para mim, para o Pedro Campos, estarmos agora aqui para lembrarmos a história dos debates na Rede Bandeirantes de Comunicação, no Grupo Bandeirantes. É uma história que vem de longe, desde 1989, ali, no momento da redemocratização do país. E o Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo da Band, é o pilar dessa história dos debates na Band, é o fio condutor, é quem tem ali o histórico, tem a negociação, tem a memória e está ativo hoje, depois desse debate de 2022, com novas regras e aquela nova forma dos candidatos se exporem ao público, com a Band mais uma vez marcando história. Então a gente convida você a partir de agora, nosso ouvinte, a vir conosco aqui nessa viagem no tempo. Eu tenho certeza que você vai lembrar de muita coisa, vai lembrar em que momento você estava quando assistiu a um debate, ao outro, o momento político, o quadro daquele momento. Mitre, vamos embora? Vamos embora. Seja bem-vindo, hein, Mitre? Aqui é a Rádio Bandeirantes. A gente está muito feliz em receber você e para contar para o nosso ouvinte essa história tão rica da vida do país e dos debates na Rede Bandeirantes. Eu preciso lembrar, antes de tudo, que quando eu comecei a minha viagem aqui, ela já tinha se iniciado, porque a Band já tinha feito alguns debates quando eu cheguei. Havia feito debates municipais, alguns estaduais. Não é? Eu fiz o primeiro debate presidencial, em 89. E em 88 também teve um debate aqui. É interessante isso, porque em 88 o clima do governo militar ainda dominava tudo. E já havia alguns possíveis candidatos a presidente da República começando a incomodar. E a palavra era essa mesmo. Um deles era o Brizola, o outro era o Montoro. Então nós fizemos um debate aqui na Band. Inclusive, desse debate participou a Gazeta, o Alexandre Machado apresentou esse debate comigo, entre o Brizola e o Montoro. E foi um debate sobre regimes políticos. Um representava o presidencialismo e o outro o parlamentarismo, para disfarçar um pouquinho, porque o clima não estava ainda permitindo debate eleitoral. Olha só, em 88. Aí em 89, aí a democracia chegou para valer e a Band praticamente dominou aquele ano, né? A Thaís falou, né, Mitre, que a gente vai viajar um pouco aí, mostrar alguns dos trechos importantes. Olha você aqui, ó, para quem está acompanhando por imagem, né, quem está no rádio, imagina o Mitre com os cabelos mais escuros do que ele tem hoje, mas isso aqui é 1989 e mais do que uma entrevista, isso aqui é um registro histórico para o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, porque a gente vai relembrar temas e trechos dos debates, Thaís, mas a gente vai saber do Mitre alguns bastidores que as pessoas não sabem, como foi organizar. Cada debate é um debate, né, Mitre? Eu sempre digo que a experiência que você tem do debate anterior não ajuda muito no debate que te espera, né? É como se estivesse começando do zero, mas é lógico, a memória dos debates anteriores ajuda de alguma maneira. Eu acho, por exemplo, que esse debate que nós fizemos agora, esse último, com esse modelo que é uma síntese criativa de tudo que nós produzimos, ele deve a esses 35 anos de experiência, não tem dúvida nenhuma. Agora, você vê o seguinte, o ambiente em que esse debate foi feito é completamente diferente do ambiente do último debate e totalmente diferente do ambiente do primeiro debate. Quer dizer, tudo vai mudando, né? E os debates mudam também. E o telespectador, o eleitor, aquele que acompanhou, o público, digamos assim, também muda. Muda o debate, muda os candidatos, muda o modo de fazer debate, muda o modo de ver debate e muda o modo também com que o debate chega até a sociedade. Então vamos começar a nossa viagem? Vamos lá. Olha, o debate de 89, já que você falava, Mitre, lembra, por favor, um pouco para o nosso ouvinte do clima político da época, não é? A primeira eleição direta para a presidência da República, desde o regime militar, não é? Teve muita gente que foi votar pela primeira vez com mais de 40 anos de idade para a presidência da República, uma eleição riquíssima, com Collor, Lula, Brizola, Covas, Maluf, o Enéas que surgiu lá. Não, o Enéas foi depois. Foi na seguinte. Ulisses Guimarães, Roberto Freire, a eleição que foi vencida pelo Collor em segundo turno com o Collor e Lula. Brizola chegou ali coladinho, né, na eleição do primeiro turno, mas quem passou foi Lula. Qual que era o caldo político dessa época? A questão é bem diferente do que aconteceu depois, né? Porque havia uma expectativa nova. Nós estávamos encerrando, o Brasil estava encerrando
20 anos de autoritarismo, né? Nós estávamos no final do regime militar, com censura, com tudo que houve e que a gente conhece muito bem. Então, a emoção daquele primeiro debate não é comparável com debate nenhum depois. Quer dizer, depois de 20 anos de regime militar, você produzir um debate ao vivo, né, onde você olha para um lado, vê o candidato do Partido Comunista. Do outro lado está o candidato da UDR. Aí no centro está um liberal, o AFIF. Do outro lado, um líder sindical que começa a brilhar, que era o Lula. Do outro lado, o vice-presidente da República do governo Figueiredo, Aureliano Chaves. E por aí vai, né? Paulo Maluf, né, que era um político ligado ao regime militar. Tinha de tudo ali, tinha de tudo. Então, é uma emoção muito grande. Foi um desfile democrático que a Band apresentou. E nós fizemos aquele primeiro debate, que foi um sucesso, fizemos o segundo, fizemos o terceiro e fizemos o quarto. Nós dominamos aquilo ali. Para vocês terem uma ideia, a Band virou ponto de cobertura de repórter político. Tinha repórter político que ficava na Band. O setor dele era Band. Repórter político, setor Band. Porque aqui todo dia tinha uma notícia. Nós praticamente monopolizamos a cobertura política naquele ano. E naquela época não tinha regra, Mitre? Ou tinha legislação eleitoral para amarrar de alguma forma o debate? Não, como é que era? A legislação ainda era bastante generosa, eu diria, um tanto omissa, o que era muito bom. Mas já tinha regra, sim, porque os assessores já vinham participar de reunião, os candidatos me ligavam. Eu comecei a organizar aquele debate meio solitariamente, porque eu intuí isso. Falei, pô, depois de 20 anos de regime militar, é hora de fazer um momento democrático intenso. E aí, assim, porque hoje a gente usa a experiência do debate anterior para evoluir no seguinte. No primeiro, você partiu da onde? Você se espelhou em algum lugar, outro país? Não, como foi sair do zero? Eu me inspirei num debate que não tinha muito a ver com aqueles 9 candidatos no estúdio, que era o debate americano do Nixon com Kennedy. Eu vi aquele debate, eu tinha aquilo na cabeça, eu tinha vontade de fazer aquilo. Eu sonhava com aquilo. A importância daquele debate na eleição americana foi grande. E eu tinha aquilo na cabeça, tinha essa referência ainda não realizada, né, de fazer na Band o primeiro momento democrático em termos de debates, e comecei a pensar aquilo. E quando eu vi que as candidaturas estavam começando a tomar forma, eu então comecei a agir. O que eu fiz? Procurei o Mário Covas, meu primeiro parceiro. Eu falei, Mário, vamos fazer um debate na Band? Debate de candidatos? Eu preciso de ter um primeiro para eu dizer, esse vai. Ele falou, conte comigo. Aí eu fui ao Lula. O Lula falou, conte comigo. Fui ao Roberto Freire. Então, parti desses 3. Quando eu fui falar com o Brizola não esperou nem terminar a frase. Falou, eu aceito e tal. E aí foi. Houve dificuldades, o Collor não queria vir e tal. O doutor Ulisses foi muito difícil, mas eu fazia as reuniões todas com eles, entendeu? Depois, quando todos toparam, eu falei, vai ter debate, aí começou aquela outra questão. Eu não entendia nada de televisão. Aliás, até hoje, não entendo muito. Mas as pessoas falavam, não dá para fazer um debate com 9 pessoas no estúdio, você está louco. E eu pensava o seguinte, eu falei, se eu estiver andando na rua e encontrar 9 candidatos a presidente da República conversando, eu vou parar ali na rua para ver. Por que não colocar os 9 no estúdio, para deixar o público ver? Foi o que eu pensei. E aí eu ouvi uma coisa muito interessante aqui na Band. Falou, Mitre, aproveita que você não entende de televisão e faz esse negócio. Vamos ver então. É a irresponsabilidade criativa. Vamos ver então, tem um fone aí, Mitre, para você ouvir. Se ouvir, pergunta que você fez aqui no debate 89. Eu participava. Naquele tempo eu participava dos debates. Depois ficou impossível. Eu vou contar por quê. Vamos ver aí. Mas o senhor não teme, se eleito, uma fase logo no primeiro ano de governo, de uma descrença muito grande, com uma frustração profunda e até perigosa, podendo contribuir para algo semelhante a uma desagregação social no país? Candidato Collor de Mello tem 2 minutos para a sua resposta. A pergunta vem tratando de uma declaração de um agricultor pobre, humilde, sofrido, do interior do Paraná. Bom, esse aí é o debate do segundo turno, né? Um pool que foi feito com o Lula e o Collor, né? É isso que eu ia dizer, isso foi o pool. Foi o pool no segundo turno. Nós fizemos aqueles 4 debates aqui, depois o SBT, se não me engano, fez um, e aí nós fomos para o pool. E eu participei da coordenação do pool. Esse foi o primeiro debate do pool. Foi no Rio de Janeiro. O segundo e o último foi aqui na Band. Mitre,
você falou sobre um assunto que me chamou a atenção. Você disse que nesse debate de 89 foi difícil fechar com os candidatos Fernando Collor e Ulisses Guimarães. Do Collor a gente entende, né? Estava surgindo naquele momento, estava na frente nas pesquisas, estava se poupando, ou pelo menos analisando ali a possibilidade de se poupar de desgaste. Agora o doutor Ulisses, não é? Que foi o grande símbolo ali da luta da democracia, por que não queria vir? O doutor Ulisses estava com dificuldades para vir. E eu não conseguia falar com ele, eu falava com os assessores. E os assessores tinham, assim, muita cerimônia para chegar no doutor Ulisses, entendeu? Aí um dia eu falei, não, eu preciso falar com ele. Encontrei o doutor Ulisses numa reunião por ele saindo e tal, e ele falou, não, estarei lá, estarei. E ele veio, mas eu tive dúvida até na véspera, foi muito difícil com ele. Aí ele participou e tal, teve uma participação média, nada diferente, mas houve alguma dificuldade sim. Com os outros não, todos muito à vontade. E o Collor, o tempo inteiro, ele não quis, o Collor fugia até das conversas, entendeu? Porque eu acho que ele tinha problema de enfrentar o Brizola. Me parecia isso, entendeu? Mas aí houve o segundo turno, e segundo turno conhecemos aquela história dos 2 debates, né? Teve muita dificuldade aquele último debate, porque na campanha do Collor tinha surgido uma história de uma ex-namorada do Lula, que ele coisa de aborto, que depois foi desmentido e tal. Aquilo tudo ficou muito pesado o clima, tanto que no debate, pelo roteiro do debate, que até eu que tinha desenhado, os 2 candidatos se cumprimentavam, e se cumprimentaram no primeiro debate. No segundo, o Lula entrou no estúdio aqui da Band, me procurou e falou, Mito, eu não vou cumprimentar esse cara, e falou um palavrão. Eu falei, mas que é isso, Lula? Isso faz parte do roteiro? Como é que você não vai cumprimentar? Não vou. Eu falei, bem, ele vai gostar disso. Ele falou, não cumprimento esse, repetiu o palavrão. Aí eu fui lá avisar o Collor. O Collor já estava pronto lá no púlpito dele. Eu falei, governador, nós vamos ter que mudar o roteiro, porque o Lula não quer cumprimentar o senhor. O Collor sorriu, como quem diz, ganhei o debate, claro, né? Falou, viu que o lado de lá estava nervoso, né? Lógico, não cumprimento então. Ele disse assim, sorridente. Eu falei, pô, o Lula perdeu esse debate. E naquele debate o Lula não foi bem. Ô Mitri, por que o jornalista pergunta em debate? Por que são escolhidos alguns jornalistas para fazer pergunta? Eu acho fundamental o jornalista perguntar. Vou explicar por quê. Uma campanha eleitoral, os temas da campanha são colocados pelos candidatos, pelas candidaturas e pelas campanhas. Alguns temas, mesmo sendo importantes, não interessam muito aos candidatos. Vou dar um exemplo. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um assunto importantíssimo há 30 anos. Não aparecia nas campanhas, porque não dava voto. E quem levantasse a questão da Previdência, que era uma questão necessária, o déficit fiscal já estava aí, todo mundo sabia o peso daquilo, mas o candidato que levantasse aquilo podia perder voto. E um assunto absolutamente fundamental. Como é que eu vou produzir um debate, entendeu, em que um dos assuntos, talvez o mais importante do país, não será colocado? A única saída é ter jornalista, porque a obrigação do jornalista é levantar os temas. Então, esse é um exemplo que eu dou da importância do jornalista participar do debate. Nós não abrimos mão disso, a Band não abre mão disso. A gente está aqui hoje com o Fernando Mitri, diretor nacional de jornalismo da Band, nessa história que a gente está fazendo dos debates que você acompanhou aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente já volta. Bom, Mitri, dentre as perguntas que você já fez aí, a gente estava falando sobre isso no último bloco, né? Tem uma pergunta que a gente separou aí, que você fez para o Lula sobre linhas telefônicas no Brasil. Naquela época, em 1994, a eleição, a gente estava tratando da possibilidade da privatização do setor, da concessão. Exatamente. Isso cabe naquilo que a gente conversava no outro bloco sobre a importância de você ter esses temas que às vezes não são trazidos pelos candidatos por interesses próprios, eles não querem tocar em determinados temas. E aí que o jornalista tem que botar o dedo na ferida. Exatamente. Esse é o objetivo da presença do jornalista no debate. Essa questão das privatizações é uma questão que já era fundamental, mas era meio tabu. Quando o Tancredo foi eleito no colégio eleitoral, presidente da República, ele deu uma entrevista coletiva no Senado. Convidou 12 ou 13 jornalistas. Eu fui um deles. A minha pergunta foi isso, entendeu? Falar, presidente,
eu tinha na época a porcentagem da economia estatizada no Brasil. Era uma coisa incrível. A gente veio de um regime de direita, de um regime militar e tal, mas a economia era mais estatizada do que alguns países da chamada cortina de ferro. Entendeu? E eu perguntei a ele, se ele não pensava, não incluía nos seus planos de governo alguma ideia de privatização. Entende? Ele deu uma resposta muito cuidadosa, mas o Tancredo já entendia que precisava privatizar algumas coisas. E ele terminou, né, uma frase brilhante para ser aplaudido, dizendo, mas pior do que a estatização é a desnacionalização. Aí todo mundo, foi um espetáculo eu falei, o Tancredo era esperto. Né? E é interessante Mas a gente observar isso, né? Algumas palavras que nos primeiros debates eram colocadas ali de uma forma quase que contraventora, né? Hoje é difícil você ver algum candidato em algum debate. O Lula fez isso recentemente, mas muito soft, né? Dizer que é contra a privatização, não é? É a palavra dominante. A palavra era muito pesada. Isso. Alguns colegas meus falaram comigo, Mitre, você levantar a questão de privatização agora. Falei, pode ter certeza de que o Brasil vai levantar essa questão, pode ter certeza. Mitre, eu me lembro na privatização da VASP, que a discussão era como o estado de São Paulo vai seguir em frente sem uma companhia aérea dele. Não é? Era a visão da época, né? Não, mas muita claro coisa que seguiu. mudou. Uma pergunta que eu fiz para o Collor num desses debates era sobre uma questão essencial no momento, que era o capital brasileiro, o dinheiro, estava todo no mercado financeiro, ninguém investia mais, porque o lucro, o overnight, aquelas coisas todas, davam um resultado muito melhor do que você aplicar com risco em alguma empresa. Essa foi a pergunta que eu fiz ao Collor. Como transformar em produtivo o capital que hoje é especulativo? E ele deu uma resposta qualquer, mas a resposta mesmo dele foi depois, quando ele confiscou tudo. Já no governo, né? Ô Mitre, como é que é a escolha do mediador do debate? A gente teve mediadores aí que ficaram para a história, Marília Gabriela no primeiro, depois Zé Paulo de Andrade mediou o debate aqui. Como é que é a escolha do mediador? Quais são as características que você elenca essenciais para alguém que vai tomar conta ali do debate? Às vezes sai conflito, bate-boca, tem que botar ordem na casa. A escolha realmente ela tem que seguir alguns padrões, porque o âncora tem que saber se comportar muito bem. Nós tivemos uma sorte enorme com os nossos âncoras, porque todos brilharam, todos. Como referência inicial, a gente sempre usava o âncora do Jornal da Band, mas variava. O Zé Paulo, por exemplo, ancorou o debate sem ter sido o âncora do Jornal da Band. Mas o importante é o domínio que ele tenha, entendeu? E outra coisa, o âncora não é protagonista. E essa é uma evolução, uma linha evolutiva da produção de debates nesse sentido. O âncora está cada vez mais cedendo espaço para os candidatos. O protagonismo dos candidatos cresce a cada debate aqui na Band. Vocês podem observar o seguinte, esse modelo agora, em que a gente colocou 30 minutos 2 vezes para os 2 candidatos administrarem frente a frente, só eles tomando iniciativa, sem âncora por perto, isto foi testado de maneira um pouco mais tímida na última eleição municipal aqui em São Paulo, com Guilherme Boulos e o Bruno Covas. Nós colocamos 2 púlpitos frente a frente, eles estavam com o microfone de lapela, podendo se movimentar e administrando cada um 25 minutos. Só que eles preferiram não sair. Um esperava o outro sair. E como ninguém tomava iniciativa, os 2 permaneceram nos seus púlpitos. Foi só isso. Mas eles já podiam ter feito esse movimento todo. Agora, dessa vez, eu acho que foi mais aperfeiçoado, porque o Fernando Matra, que cuidou disso, ali no estúdio, ele colocou os 2 púlpitos em diagonal e as câmeras mais de frente. Então, os candidatos saíam para se encontrar com o público, para se encontrar com as câmeras, menos do que para se encontrar com o adversário, que também é outra opção. Então, o resultado é o seguinte, o protagonismo foi pleno, foi total. No começo, o primeiro debate,
a presença da âncora, no caso da Gabi, foi muito grande durante o debate inteiro. Estava tudo em cima dela, porque ela tinha, inclusive, que administrar, às vezes, os pedidos de direito de resposta. Não tinha ainda a comissão. Tinha que dar bronca, não é? E não tinha comissão também, a comissão de... Era ela. Era ela trocando olhares comigo. Tanto que teve um dia que ela falou, um dos debates, ela falou, Mitra, ele tem direito? Eu falei, tem 1 minuto. 94 e 98, as duas eleições que foram vencidas por Fernando Henrique Cardoso. Nas duas, ele foi eleito no primeiro turno e teve Lula como seu grande adversário, mas venceu as duas no primeiro turno, né? Quais são os bastidores? Que memória você tem desses dois debates? Eles foram muito diferentes, porque o Fernando Henrique do primeiro mandato era um, o do segundo mandato já tinha um outro momento, né? Os debates eram diferentes, eram muito diferentes, porque a gente não conseguia sair daquela quase uma prisão, entendeu? Você tem 1 minuto para fazer pergunta, você tem 2 minutos para responder, o senhor agora tem 45 segundos para réplica e o senhor tem mais 45 segundos para tréplica. A gente não saía muito disso, então era meio preso. A ideia de ir mexendo nisso começou há uns 10 anos, entendeu? Aí a gente começou a mexer nisso. E é o que eu digo. Administrar o tempo, no começo, metia medo nos candidatos. A primeira vez que eu propus isso, eles não toparam, não. Entendeu? Depois é que foi, aos poucos, foram aceitando e agora eles não só entenderam o modelo, como procuraram tirar dele o melhor, né? Você vê que teve uma adesão assim. Agora, a articulação do debate, trazer o candidato aqui, cada caso é um caso, Thaís. Eu diria o seguinte, o debate ele tem 3 fases. A primeira eu chamo de fase política. É política. Você vai articular com os candidatos a presença deles no debate. É muito complicado. Você começa a sentir que aquele ali não quer. O líder da pesquisa não quer. Entende? Esse é o primeiro problema. Aí você começa a trabalhar isso e tal. Pra você ter uma ideia, esse primeiro debate do primeiro turno aqui, eu só tive certeza da presença do Lula e do Bolsonaro 24 horas antes do debate. Foi quando eu tive certeza absoluta. Eu já estava com chamada no ar há muito tempo. Ele fala, bom, Mito, você é doido? Eu não sei, talvez seja. Mas se eu não puser a chamada, aí é que não vem mesmo, entendeu? Então já corri alguns riscos, sim. Aliás, todo debate tem um certo risco, porque você precisa de um tempo para poder chamar o debate. Você tem que preparar o debate, você tem que fazer o cenário. E às vezes você não tem o debate garantido, como é que faz? Fica parado esperando? Outras televisões ficaram paradas e não fizeram. Essas reuniões com os candidatos, com os partidos, mudaram ao longo do tempo também? Hoje a gente vê no Jornal da Band lá que vocês ficam numa sala mais ou menos que nem essa, tem um monitor lá, e vocês conversam por videoconferência. Antigamente era presencial isso. Não, aquilo ali, quando começa aquela reunião, já está tudo resolvido. Imagina, se eu vou chamar as câmeras, vamos aqui resolver se vai ter debate. Vamos lavar a roupa suja em público. Imagina, ali já está tudo resolvido, resolvo antes. Aquilo ali é porque precisa confirmar, precisa assinar e tal. Mas são reuniões e reuniões. Esse ano, o André Basbão, que foi fundamental nessa parte de articulação, ele fez umas 30 reuniões antes da gente fazer aquela. Eu dei uns 50 telefonemas, entendeu? Senão não sai. Imagina, não sai. Então, mas isso que eu queria saber, como é que é esse bastidor? Você liga para o candidato, para o presidente do partido? Não, o bastidor ele é longo, você fica meses, entendeu? Eu estou articulando esse debate. Sabe qual foi a primeira reunião de debate? Foi o ano passado, em novembro. Foi a primeira reunião e eu pus no ar. Anunciei o debate, tudo. Chamei os representantes dos partidos, entendeu? E aí aí começa. E aí, como é que tá? E você está animado a vir e tal? Está pensando ainda? Olha, o debate da Band e tal, vamos conversar depois. E aí a gente vai conversando, entendeu? E às vezes vai nascendo ou não. Eu estou te dizendo, depois de quase um ano de articulação, 24 horas antes do debate, eu não tinha certeza. É muito irregular esse negócio. E cada ano tem um clima diferente, tem circunstâncias diferentes, os candidatos têm interesses diferentes de vir ou não. Tem uma regrazinha assim que é o seguinte, quem está melhor na pesquisa, de um modo geral, não quer debate. Quem está pior, de um modo geral, quer. Mas isso é um princípio, mas é uma regra que nem sempre funciona. A gente está aqui nessa conversa com o Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo da Band, falando sobre a história dos debates no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu tenho certeza que
Nós e os nossos ouvintes estão viajando no tempo agora conosco, né, Pedro? Lembrando dos embates, lembrando de como era a nossa vida naquele momento, a nossa vida familiar, o que a gente estava fazendo, o que a gente pensava na época, porque isso vai mudando também, Vai não é? mudando. É tudo muito dinâmico. Então agora a gente vai acompanhar um trecho do debate de 98, em que aparece também o Zé Paulo de Andrade. Jornalista Fernando Mitre, a quem o senhor fará a pergunta, para quem comentar? Eu farei a pergunta ao candidato Rossi com comentários do candidato Mário Covas. Nem é preciso. Faça a pergunta, por favor. Nem é preciso dizer que falar de educação significa também falar de emprego, falar de trabalho. Ainda hoje saiu uma pesquisa IBGE dando números novos, atualizando os números do drama que nós conhecemos. Quer dizer, 64% está lá da nossa força de trabalho, 64% da nossa força de trabalho simplesmente não tem o primeiro grau completo. E entre esses brasileiros, a taxa de ocupação não chega a 45%. Candidato Rossi, eu queria saber quais são os seus planos para a educação de São Paulo. Que medidas o senhor pensa tomar, se for eleito, é claro, e de onde virão esses recursos, principalmente de onde virão esses recursos. E gostaria de uma avaliação sua da política atual de educação do governo Mário Covas. Eu entendo que educação... Esse é o candidato Francisco Rossi, não é? Francisco Rossi. Aí a gente aproveitou, matou um pouquinho também das saudades do Zé Paulo. Zé Paulo. Agora, Mitre, esses números que você traz, né, eram um retrato daquele momento, não é? Era. Um número sobre escolaridade no Brasil que hoje, ainda bem, a gente não tem mais, né? Mas o desafio é brutal. Nesse momento, o desafio da educação no Brasil já era um desafio enorme depois da pandemia. Então, você multiplica isso, eu não sei por quanto. Então, tem um tremendo drama aí para ser enfrentado pelo governo, porque aí na educação está o conjunto de soluções para a maioria dos problemas do país. Ô Mitre, às vezes tem muito candidato no debate e a gente recebe na Rádio Bandeirantes a seguinte pergunta: por que vocês convidam tanta gente? Por que vocês não convidam só aqueles que estão liderando, os principais? Por quê? Tem uma lei aí que essa lei é triste, né? É uma lei que ela quer democratizar a eleição, mas ela acaba sufocando o jornalismo, né? Porque o que é a primeira ideia de jornalismo? Você pega o que é mais importante, põe no título, depois o que é menos importante você põe embaixo. Essa hierarquia de fatos e de personagens é fundamental no jornalismo. Quando você tem que dar o mesmo espaço para todos, até entendo que tem um sentido de proteger os partidos menores, etc. Mas em termos de debate, de interesse do debate, de eficiência do debate, pode ser uma tristeza. A lei atual é o seguinte: para participar, para ter direito a participar do debate, basta que o candidato seja de um partido que tenha 5 deputados na Câmara Federal. É uma porção. O nosso padre, como é que ele chama? Padre Kelson. Ele apareceu no debate da Globo lá. Felizmente aqui eu não tive a presença dele. Mas ele tem direito, porque o partido dele tem os deputados. E você não tem o que fazer, tem que convidar, sim. Então aí, o que você faz? Você tem que trabalhar as regras. Mas vem aí uma outra imposição legal. Para aprovar as regras, você precisa do apoio de 2/3 dos candidatos. Então, você apresenta as regras e 2/3 tem que aprovar. Geralmente, os candidatos com menor possibilidade se unem e não aprovam. Aí você tem que fazer concessões. E começa assim: agora o senhor vai ter que perguntar para o candidato tal. Isso é muito comum. Entendeu? Aí quando é assim, olha, já atrapalha tudo. Mas tem alguns truques, tá? Que eu não gosto de contar não, mas tem uns truquezinhos para melhorar. Olha, debates na Band, Pedro, 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, para presidente, é claro, se a gente não considerar as eleições municipais nos outros anos pares. Estaduais, né? Municipais e estaduais. Estadual, que nós também. mostramos a tua pergunta agora para o Francisco Rossi aqui em São Paulo. Estadual, E aí, desses debates aqui para a presidência da República, a gente vê que o ex-presidente Lula esteve nos debates de 89, 94, 98, 2002, 2006 e 2022. Ou seja, mais do que ele, ninguém. Vou colocar só agora o Mitre. aqui O Mitre estava em todos. É verdade. Vou colocar para o ouvinte da Rádio eu Bandeirantes. parei de participar. Eu participei até um certo ponto. Não, depois participando eu fazendo Você vai pergunta, contar mas peraí, essa mas na história pra articulação gente. aqui, Sim, na sim. produção do debate... Claro, Então eu vou colocar um trecho agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes
do então candidato Lula em 2002, a primeira eleição vencida por Lula, em que ele fala sobre geração de empregos. Nós precisamos garantir que para cada real empregado nós precisamos ter a certeza de que vamos garantir a possibilidade de um emprego para uma mulher, para um homem e, sobretudo, para a nossa juventude, porque se não fizermos isso, o narcotráfico e o crime organizado podem efetivamente serem sedução para uma parte da nossa população mais empobrecida. E eu, particularmente, estou convencido que será através do investimento na micro, pequena e média empresa, do investimento na agricultura, sobretudo na agricultura familiar, organizando os trabalhadores em cooperativas, criando cooperativas de crédito, cooperativa de produção, cooperativa de trabalho, cooperativas agrícolas, sobretudo na região do Nordeste, onde a cultura de cooperativa é muito pequena. E aí eu queria emendar a seguinte pergunta, Mitre. Não vou pedir para você analisar aqui a figura política de Lula ao longo desses anos, porque senão a gente vai ter que ficar aqui até 2028. Mas na postura dele em debates, você vê uma diferença muito grande para aquele Lula lá de 89 e depois ao longo dos anos, chegando desse último que a gente viu na tela da Band, agora em 2022? Não, o Lula sempre foi bom de debate, ele sempre gostou de debate, sempre foi dos primeiros a aderirem ao debate. E ele, a própria origem sindical dele leva ao debate, né? Porque a vida sindical é falar em assembleia, discutir e tal. Então, ele é bom de debate, ele gosta de debate. É claro que, ao longo do tempo, ele foi amadurecendo, né? Você ver o Lula que estava pleiteando ser presidente da República num debate e depois ver o Lula que esteve no poder 2 mandatos é uma diferença histórica brutal. Então ele tem uma carga, tanto que ele está fazendo a campanha dele agora mais em cima dos 2 governos dele do que propriamente com os planos para o próximo. Que, aliás, ele podia aproveitar esses 8 dias para falar mais sobre o que virá isso, caso ele se eleja. Outra pergunta que as pessoas costumam fazer depois do debate é o seguinte: quem ganhou o debate? Né? Todo mundo quer saber quem ganhou o debate. E eles cobram dos jornalistas, querem saber. Cada um tem uma opinião. Claro. Agora, ganhar o debate é sinônimo de ganhar voto para a eleição? O que é ganhar o debate? Né? Eu acho que a questão é essa. O que é ganhar o debate? Se você for comparar um debate com uma briga, entendeu? Aquele que for mais agressivo, mais espirituoso e tal, ganhou o debate, né? Mas não é assim. Às vezes você ganha o debate entendendo como confronto, como conflito e perde o voto. Já houve isso, já aconteceu. Nós tivemos um debate aqui que foi um espetáculo televisivo maravilhoso, que foi o Garotinho, o Lula, o Serra e o Ciro. Você não acha estranho que... Um debate espetacular. Quem foi o grande protagonista? Quem é que brilhou mais? Quem que produziu mais efeitos na plateia? O Garotinho. Perdeu o voto. Entendeu? Então, essa é a questão. No começo, havia essa visão simplista de que o mais agressivo, o mais cruel com o adversário ganharia o debate e ganharia os votos. Com o tempo, eles foram entendendo que não. Temos um debate aqui na Band, o primeiro debate do segundo turno na eleição Lula-Alckmin. O Alckmin saiu do estilo dele e foi para cima do Lula. Terminou o debate e o pessoal, os tucanos todo do estúdio, aplaudiram e tal. E o Lula saiu uma fera, o Lula. Até reclamou comigo e tal. E foi embora. Não entendeu. Os dois não entenderam. Foi o Lula que ganhou voto naquele debate, não o Alckmin. Embora a aparência seja de que o Alckmin ganhou o debate. Eu lembro que nesse debate, eu estava cobrindo pela Rádio Bandeirantes, o Heráclito Flortes, o senador, me disse o seguinte, falou: o Chuchu virou pimenta, que era o Alckmin, que tinha esse apelido de Chuchu, tinha virado pimenta porque ele foi pra cima do Lula, né? E todo mundo naquele momento achando que ele estava ganhando votos. Aí depois a gente viu que não foi nada daquilo, né? É que pimenta é outra coisa, né? Então, se você está lidando com o Chuchu, ele vira pimenta, você fala, que é isso? Afinal, Chuchu não ou é vou pimenta? encher um prato de pimenta, né? E nessa eleição, a Alckmin acabou tendo menos votos no segundo turno do que no primeiro, o que é uma coisa absolutamente fora do padrão. Aliás, por falar dessa eleição 2006, duelo Lula e Alckmin, um trecho agora do debate na Band. Você não acha estranho que em 4 anos nós criamos uma média mensal de 105 mil empregos com carteira contra 8 de 8 anos? Sabe por quê? Nós criamos as bases para fazer isso, sem bravata, com muita humildade, porque eu queria fazer muito mais. Lamentavelmente, não foi possível fazer tudo que eu queria, mas pode ficar certo. A expectativa já é um tipo de repercussão.
Então a expectativa já vai mexendo com a campanha. Vem aí um debate. Como é que vai ser esse debate? Olha, Mitre, olha, todo mundo que encontrava comigo, acho que o Pedro também, a pergunta era: o Lula vai? O Bolsonaro vai? O que você sabe sobre o debate? Uma curiosidade gigantesca das pessoas é esse pré mesmo. E aí a expectativa. Eu quero ver no debate o que ele vai falar sobre isso. E aí começa a prestar atenção nesse isso. E por aí vai. Então o que nós tivemos esse ano? Mais do que nos anos anteriores. Nós tivemos um processo só, envolvendo um debate em que teve antes, durante e depois. Mas é um processo só, entendeu? Então isso é de uma riqueza enorme. Mas eu sempre digo que a Band dá o tom das campanhas porque o primeiro debate é isso. O primeiro debate ele não se esgota em si mesmo, ele continua. Dessa vez mais intenso. É verdade. O Mitre, além da internet, né? Que foi um sucesso aí, a maior transmissão da história jornalística do canal Band Jornalismo, de toda a internet. Não tem dúvida. Eu acho que esse debate, esse nosso, deve ter impactado mais de 80 milhões de pessoas. É muita gente. Essa história de fazer o primeiro debate era uma das minhas perguntas para você aqui, né? A dificuldade disso, de ser o primeiro. Por que ser o primeiro? É claro que a gente tem que buscar, né, a vanguarda. Não, a questão é a seguinte: nós fizemos o primeiro. Em 89 fizemos o primeiro. Virou uma obrigação? Eu sinto como uma obrigação. Porque há uma expectativa do telespectador, do eleitor, do Brasil de modo geral. É o primeiro debate da Band. Agora, é uma luta enorme, porque várias televisões começam o ano eleitoral, elas começam a anunciar debates. Primeiro, é a coisa mais comum, já cansei de ver essa notícia. Band perde a tradição do primeiro debate. Esse ano eu até tive uma paciência que eu não tenho, liguei para um desses colunistas e falei: meu filho, você está dizendo aí que nós perdemos o debate? Claro, a televisão tal anunciou. Eu falei: anunciou. E se você ouviu dizer se eles perguntaram aos russos, se os russos toparam? Não, isso eu não sei. Eu falei: então como é que você põe no título a Band perde a tradição do primeiro debate? Meu filho, você vai cobrir o primeiro debate, sim, na Band. Como ele fez, vi ele aí, entendeu? Esse dia eu perdi a paciência, porque todo ano as outras televisões começam a querer tirar o primeiro debate da Band. Não tira, nunca tiraram, tem 35 anos. O primeiro debate é nosso. Primeiro turno e segundo turno. E não é por acaso, porque esse primeiro debate ele é muito importante, ele é muito diferente dos outros debates, muito diferente. Porque ele tem pela frente ainda um longo tempo de campanha e ele está ali presente nesse tempo de campanha. Ele influi, né? Ele mexe com o ambiente eleitoral do país. Fernando Mitre é o nosso convidado hoje aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre debates e a história dos debates na Band. Olha, a gente já falou sobre as eleições de 89, 94, 98, 2002 e 2006. Na sequência, a gente vai falar sobre 2010, 14, 18, até chegar à eleição atual. Voltamos aqui na Rádio Bandeirantes com a entrevista que estamos fazendo hoje com o jornalista Fernando Mitre sobre debates, né? E nós vamos acompanhar um trechinho aqui da eleição de 2010 agora. Ricardo Boechat estava mediando esse debate presidencial entre Dilma Rousseff e José Serra. Explique a sua posição e a sua proposta de governo a respeito deste tema escolhido, por favor. Primeiro eu queria dar boa noite aos telespectadores que nos acompanham. Queria cumprimentar o candidato Serra, queria cumprimentar você, Boechat, e cumprimentar a todos aqui presentes. Eu quero dizer que, para mim, o tema mais importante dessas eleições é todo o processo de garantir que o Brasil continue mudando, que o Brasil continue crescendo a taxas elevadas. Lembrando aqui da articulação desse debate. Ah, é? Sabe Como o é que eu foi? fiz? Foi diferente de tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque eu não tinha ainda conseguido fechar esse debate. Eu não tinha conseguido. E já estava começando a anunciar. Mas resistência da candidatura Dilma? Não, a Dilma não estava fácil, o Aécio não estava, estava difícil. A Marina, o Serra não estava. Depois com o Aécio eu tive alguma dificuldade, mas o Aécio logo topou. Mas aqui era o Serra e a Marina. A Marina, eu estava com dificuldade com a Marina. Então o que aconteceu? Eu fui convidado para apresentar um encontro dos candidatos lá em Minas, pela Associação Municipal, Associação dos Municípios Mineiros. E eu abri uma exceção na minha vida e aceitei. Milhões de municípios mineiros. E eu aceitei. E fui lá, fiquei lá em cima de um palco com os três
entendeu? Aquela multidão, tinha milhares de pessoas ali assistindo e eu apresentando, coisa que geralmente eu evito. Mas eu fui com uma intenção. Nos intervalos eu ia no ouvido do Serra, da Marina, e falava, escuta, eu vou anunciar o debate da Band e tal. O Serra, mas como? A Dilma topa? Eu falei, a Dilma topa. Agora você está aí pensando. Não, se a Dilma topa, eu falei, claro que topa. E eu posso dizer para ela que você topa também? Claro que pode. Aí eu ia lá na Dilma. Ô Dilma, o Serra está topando o debate. Mas como assim? Eu falei, está topando. E eu estou querendo anunciar aqui. Se você me disser que topa, eu já anuncio tudo. Ele topa? Eu falei, já estou dizendo, Dilma, topa. Falta perguntar a Marina, mas ela vai topar. Bom, se ele topa, eu topo também. Aí eu fui lá e falei, Marina, os dois já toparam, vou anunciar. Tá bom? Tá bom. Então eu, em nome de Marina Silva, Dilma Rousseff e José Serra, anuncio aqui pela primeira vez que o primeiro debate entre os candidatos será na Band do dia tal, e peguei, filmei aquilo, pus no ar. Foi assim que eu fechei o debate. Esse foi aquele que eles chegaram de helicóptero, não foi? Aqueles... Não lembro, eu sei que eu tive que ir a Belo Horizonte apresentar os três lá para poder articular o debate nos intervalos ali no ouvido de cada um. Quando a gente vê agora essa imagem, né, por exemplo, da ex-presidente Dilma, nesse momento candidata, ela que nunca tinha se candidatado a nada naquele momento, a gente percebe candidatos claramente nervosos, né, Mitre? Quando você bate o olho no candidato chegando aqui na Band pro debate, você sabe se ele está bem, se ele está ali preocupado? Você já tem essa leitura? Eu sei. Depois de tanta experiência? Eu acho que sei, mas é claro, né? Tem muita coisa que você não alcança olhando para a pessoa, mas de um modo geral eu sinto, sim. Sinto quando ele está nervoso, quando ele melhora, ao longo do debate ele vai melhorando. O Bolsonaro, então por deixa exemplo, eu perguntar, vai agora nesse de 2022, Lula e Bolsonaro chegaram nervosos? Isso que eu ia dizer. Nesse debate, o Bolsonaro no primeiro bloco ainda não estava bem. No último bloco ele estava dominando. O Lula, ao contrário, ficou muito melhor no primeiro bloco. Então, depende de cada um. Já que nós estamos na sessão quebra de sigilo aqui, o que os assessores falam para os candidatos lá no intervalo? Sem falar nome aqui, não precisa ser desse debate. Mas dá para ver alguma coisa, uma estratégia? Dá para deduzir, ali? mas eu não fico lá ouvindo, não. Mas dá para deduzir. Eles geralmente corrigem dados, acrescentam coisas, dão sugestões. Olha, pergunta isso, pergunta aquilo e tal. Mas é mais ou menos isso. Porque o candidato, quando vai para o debate, ele já se preparou. Ele não é lá na hora que ele vai se preparar. Se bem que há exceções. Teve um debate aqui na Band, que isso eu fui testemunha. Maluf e Mário Covas no segundo turno para o governo de São Paulo. O Mário Covas, eu assisti isso, dispensou toda a assessoria dele, os documentos, as informações, uma papelada, ele falou, fica para vocês tudo isso. E foi sem nada para o debate. E provocou um confronto ético, moral com Maluf. E simplesmente começou assim, Maluf, você pode me dizer o que significa o verbo malufar? Não está no dicionário, né? Começou assim. E esse debate definiu a eleição. O Maluf entrou com mais 7 nas pesquisas e saiu com menos 7. Teve uma mudança aqui. Definiu aqui e não mudou mais. Então deixa eu perguntar uma coisa na mesma linha. Mitre, quem que manda no candidato e na linha dele? É o marqueteiro ou é o próprio candidato? Ou varia? Depende da relação do candidato com o marqueteiro, entendeu? Alguns candidatos eu acho que não ouvem coisa nenhuma de seus marqueteiros. Ouve ninguém. Outros ouvem mais. Depende. Debate de 2014 agora, Dilma e Aécio na Band. Igualdade de oportunidades na educação, na saúde, igualdade de oportunidades em todos os serviços públicos. E um combate sem tréguas à corrupção. Eu venho aqui hoje apresentar as minhas propostas e pedir o seu voto. Tenho certeza que se você conhecer as minhas propostas, você vai entender que isso é necessário para fazer o Brasil avançar ainda mais. Candidato Aécio Neves, 2 minutos. Meu boa noite a todos os telespectadores, em primeiro lugar. Meu boa noite à candidata, a você, Boechat. Na verdade, esse momento, esse debate da Band, inaugura a fase final de uma campanha onde os brasileiros terão a oportunidade de dizer de forma muito clara o que querem para o seu futuro. Esse segundo turno foi relativamente fácil fazer. No primeiro turno eu tive dificuldade, algumas dificuldades. Esse nem tanto, porque a Dilma estava disposta e o Aécio também. Eu lembro, no dia do debate houve um problema
com a distância dos púlpitos. Um dos candidatos, que eu não sei se foi a Dilma, acho que foi a Dilma, o assessor da Dilma veio me dizer que eles estavam muito próximos, que não tinha sido combinado assim. E aí você fala, isso é uma bobagem, né? Mas não é uma bobagem. Ficamos 2 horas mudando tudo e tal, entendeu? Porque de fato parece que havia uma combinação de que seria maior a distância e tal. Então todos os detalhes contam, dependendo da circunstância, entendeu? Bom, estamos chegando já nos mais próximos aqui. Aí, em 2018, a gente teve uma situação atípica, o Lula queria ser candidato, a justiça não autorizou, ele estava preso, não tinha condição de ser o candidato, e aí nós tivemos o debate presidencial. A Band fez, né? Só a Band fez o debate, porque depois o Bolsonaro tomou a facada. Claro que fez. E como é que a Band fez? A Band fez o seguinte, convidou os partidos. O Lula não podia sair para ser candidato, mas era o candidato do partido. Então eu não convidei os candidatos para a reunião, eu convidei os partidos. E convidei os partidos para trazerem os seus candidatos. E assim eu fechei, entendeu? O Collor veio, participou do debate. O Collor não correu daquele debate, ele participou. O Lula, evidente que se pudesse ele viria. O PT ofereceu o Haddad para o lugar do Lula. Eu falei, não, o debate é com os candidatos à presidência. O PT não participou daquele primeiro debate. Entendeu? Mas participou o Bolsonaro, não é? Aí, segundo turno, teve a facada e acabou. Mas agora, em 2018, Pedro, um debate muito interessante, que não foi para a presidência, até porque a campanha de presidente foi muito diferente em 2018, foi o debate para governador do estado de São Paulo, João Dória, Márcio França. A gente vai ver um trecho desse debate, porque foi um debate pegado, você lembra, Pedro? Foi. A gente estava trabalhando aqui, e eu me lembro, os jornalistas, assessores, todo mundo meio boquiaberto, assim, com o rumo que o debate estava tomando, porque os dois muito assertivos e muito agressivos, não é? A gente falava, onde é que isso vai parar? O Estado de São Paulo já decidiu, João. Eles querem a mudança. Você não fala, você fica falando que você é de Bolsonaro, que você é 17. Você é 45. E é por isso que você fala e não assume. Tempo, candidato. Ô, Márcio França, obrigado por você estar pedindo voto para mim. Você pode, inclusive, votar em mim. Vote 45, Márcio França. Digite 45, mas digite também 17. E a gente ouve palmas aqui, né? Você prefere debate com plateia ou sem plateia, Mitre? Eu prefiro com plateia, mas eu entendo que a plateia atrapalha. Entendeu? Eu entendo que atrapalha. Eu, se fosse candidato, eu preferiria sem plateia. Porque não tem como segurar, né? Não tem como segurar. E depois, quando a plateia está mobilizada e já vem para participar, você não segura nada. Uma torcida, na verdade, né? Não segura nada. O Brizola, em 89, ele teve um debate com a plateia. A plateia dando vai, e ele falava... Filhotes da ditadura, todos vocês. Mitre, chegamos aqui no debate desse ano, né, que a Band realizou recentemente. Eu queria que você falasse especialmente, você já tocou, já pincelou alguns pontos aí, mas que você coroasse todo esse trabalho aí com esse modelo. Esse modelo veio para ficar? Eu acho que esse modelo veio para ficar e se tornou uma referência para os próximos anos eleitorais. Eu não tenho dúvida disso. Não haverá mais debate no Brasil sem levar em consideração o debate desse modelo da Band. Não tem como ignorar esse modelo. Ou vai fazer igual, ou vai fazer parecido, ou vai fazer diferente, mas sabendo que está fugindo do melhor caminho. Foi um modelo muito bom, muito positivo, muito bem executado do ponto de vista televisivo e bem atendido e bem aproveitado pelos candidatos. E com uma vantagem, nós fizemos 2. Nós fizemos o debate estadual, em que o Tarcísio e o Haddad, na verdade, se apresentaram muito bem, muito bem. Eles entenderam bem o modelo, se aproveitaram dele. E eu não sei se vocês notaram, ali foi quase assim uma referência de boa política, de bom comportamento. Né? Uma coisa que aquilo me deixou... Se não tivesse feito esse debate para o governo... Esse debate presidencial teria saído dessa forma? Quando eu comecei a desenhar esse debate, esse presidencial, eu pensava em algumas coisas diferentes, que eu estava conversando com os candidatos e achei que aquele primeiro modelo, que é o que saiu afinal, não seria aceito pelos dois. Eu estava começando a sugerir, e eles, vendo com alguma cautela, não tinham visto o debate realizado. Depois de segunda-feira mudou. Porque aí, quando eu voltei a consultar, os dois já estavam querendo.
Então, na verdade, eu acho que esse modelo ele foi consagrado pela experiência anterior, por aquilo que nós apresentamos no debate com o Haddad e o Tarcísio. Quando os dois lados viram, eles foram mudando de opinião e, no fim, aderiram com tudo. Alguns assessores resistiam, isso é normal, entendeu? Houve umas resistências no meio do caminho e tal, mas como havia a vontade dos dois candidatos de participar, eles vieram sair. Então, peraí, pelo que você está falando, foi na semana que esse debate foi... Foi. Nós tivemos uns dias tensos aí. Sexta-feira tensa, sábado tensa. Você está falando da véspera do debate, Pedro. Tanto que no dia do debate as pessoas começaram com aquela negócio, parabéns, Mito. Eu falei, vou esperar terminar o debate, depois parabéns. Testemunhei. Porque eu já tive um debate aqui que não foi pro ar, né? O oficial de justiça chegou e tirou o debate. Qual foi esse, Mitri? Um debate em que o Collor era candidato a prefeito. A prefeitura. A prefeitura. Né? Isso, ele participava do debate e ele não tinha direito, havia uma dúvida jurídica, entendeu? E um adversário dele, que não foi convidado para o debate, entrou e não teve debate. E aí, todo mundo aqui, pronto para começar o debate. Está proibido, não pode ter debate. Nossa. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eram 6 candidatos. Eu transformei o debate em 6 entrevistas de 10 minutos, de 15 minutos. E foi ótimo. Eu estava aqui, Mitri, nos 2 debates, né, acompanhando a reação de todo mundo que estava assistindo aqui na sede da Band, o debate para o governo do Estado, 2022, e esse para a presidência 2022. Os 2 momentos de que todo mundo fala, meu Deus, o que está acontecendo? No primeiro debate, Haddad e Tarcísio, na hora em que Haddad, ele é o primeiro a usar a possibilidade de se movimentar pelo palco, sai andando. Eu lembro, eu estava numa roda ali com jornalistas, assessores, as pessoas falavam, ele está andando, onde ele vai? Ninguém estava entendendo aquilo. De fato, foi uma surpresa muito positiva. E aí, no debate presidencial, Lula-Bolsonaro, o momento em que os dois se aproximam fisicamente e que Bolsonaro encosta a mão no ombro de Lula. Você tomou um susto nessa hora, Mitri? Não, tudo isso, eu contabilizo essas possibilidades todas. Eu falei, na verdade, naquele momento, o Bolsonaro estava crescendo no debate, crescendo. E aquilo foi uma maneira dele mostrar que ele estava dominando a cena. Entende? Mas não sei se vocês observaram, o Lula também, com muita delicadeza e muita esperteza, o Lula deu uma virada assim. Se desvencilhou, né? Desvencilhou assim, simpaticamente, saiu e ficou assim mesmo. Mas aquilo ali me pareceu assim, uma coisa, não me surpreendeu, entendeu? E a reação do Lula foi boa. Agora, o Bolsonaro, naquela hora, estava dominando a cena. Eu digo o seguinte, se fosse... A ponto de se sentir confiante, claro, para dar esse passo físico em direção ao adversário, isso, né? Eu diria o seguinte, se fosse jogo de futebol, eu diria, no primeiro tempo, o time do Lula atacou bem. No segundo tempo, o time do Lula ficou na defensiva e o Bolsonaro atacou o tempo todo. Foi mais ou menos isso. Bom, para finalizar da minha parte, é óbvio que eu ia perguntar para você o que você espera daqui para frente, que você tem ideia, mas acho que você não vai falar, né? Porque você não vai dar aqui também a letra. Eu acho que há uma possibilidade de evolução desse modelo, mas isso só daqui 2 anos é que... Nós vamos saber, né? Tá vendo? Tentei. Vamos agradecer ao Mitri então, Pedro? Vamos. Mitri, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Foi meu. A gente poderia tocar essa conversa aqui durante horas, não? Ir embora. Eu ficaria 2 horas não, mas em tenho cada certeza debate, que o ouvinte da Rádio Bandeirantes gostou, recordou. O rádio serve para isso também, né? Trazer um pouco da memória esses momentos todos vividos por todos nós. Eu só fiquei impressionado como eu era novo. Faz parte, a experiência. Um abraço, Mitri. Até a próxima. Um abraço para vocês. Obrigado.